Olá, caríssimos amigos do Rebu, estamos de volta para mais um Rebu e Cerveja, dessa vez sem cerveja, mas com Rebu. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais um clássico da série Vagalume. Então, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos para o vídeo. Bom, pessoal, então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Meninos Sem Pátria, livro aqui do Luiz Puntel, um autor muito consagrado dentro da série Vagalume. A gente já resenhou um livro dele aqui, O Açúcar Amargo, e agora a gente vai para mais um dessa série Vagalume, né? Tem alguns livros já resenhados, sobretudo pelo 10, aqui no canal. Fica aí os cards para vocês darem uma olhada. O Luiz Puntel, ele é um autor de suma importância para a série Vagalume. Ele publicou esse aqui, Menino Sem Pátria, que provavelmente é o mais conhecido livro desse autor, mas também ele publicou o Tráfico de Anjos e também publicou o Deus Me Livre, né? É um autor muito, enfim, profícuo aí na literatura infanto-juvenil. E hoje a gente vai falar aqui, então, desse clássico Menino Sem Pátria. 10, manda A aí, qual que é vinheta. a sinopse dessa narrativa aqui? Bem, o Menino Sem Pátria aí é um dos livros da série Vagalume que eu li, né, entre esse ano e o ano passado, um dos que eu mais gostei, inclusive, né? E é um livro que ele fala bastante de política. Ele vai contar basicamente a história do Marcos, né, que é filho do Zé Maria, que é um jornalista que está sendo perseguido pela ditadura militar, e ele acaba tendo que se exilar em outros países, né? Ele acaba indo para Bolívia, depois ele vai para o Chile, e a maior parte da infância do Marcos ele passa na França, né? Onde, mesmo longe do Brasil, né? Tanto no Chile quanto na França, o seu pai ele ainda continua sendo perseguido pela ditadura militar. E basicamente a história do Menino Sem Pátria ela vai falar sobre o relacionamento do Marcos, né, que é o filho mais velho do Zé Maria, e o Ricardo, e também a família deles, né, que tem a mãe e mais dois irmãozinhos pequenos, que inclusive nascem na França. Não, perdão, um nasce no Chile e a menina nasce na França, né, a irmãzinha dele. E Uhum. aí ele vai contando a relação, né, desse menino passando pela sua fase de infância para adolescência, né, e de adolescência quase chegando aí na vida adulta, no exílio na França, e mostrando como que você ser estrangeiro, né, mas você ser obrigado a crescer e se desenvolver e estudar em outro país por conta de uma perseguição política que um familiar seu sofre, né? Aí, na França, já vai mostrar um pouco mais a relação, né, do Marcos com os seus colegas, né? Tem a Claire e tem o Bernardo, né? Pierre, né? Pierre, o Pierre, é um nome bem, nome mó francês, né? Tem o Pierre e a Claire, né? Que seria respectivamente o melhor amigo e meio que a namoradinha do Marcão, né? E além do convívio do Marcão com outras pessoas que também são do Brasil e que também estão exilados ali na França, inclusive um amigo dele lá que é gaúcho, né? Que aí vai falar um pouco dessa questão da multicultural, aspecto multicultural do brasileiro, né? Como que essas crianças elas tentam manter as suas raízes com o Brasil mesmo fora do país, né? Ou melhor, crescem, né? Sem manter essa raiz. Eu diria que inclusive é um livrinho um tanto quanto patriótico, né? Mas no sentido progressista do patriotismo, né? Não no sentido fascista, né? Do patriotismo.
E lembrando que graças a esses aspectos super comunistas, né, o livro ele recentemente aí sofreu críticas de alguns pais de alunos quando ele foi adotado numa escola. Né? Não sei se você chegou a ver uma notícia aí, eu dei uma procurada antes de fazer o vídeo. Os pais aí reclamaram de se tratar de um livro comunista, né? Sendo que, na verdade, se você for ler a história, você vai ver que o pai Do Marcão. do Marcão, né, e do Ricardo aí né, enfim, o pivô aí da história, ele não participa de nenhum jornal que seja considerado um jornal super de esquerda, né, extremamente esquerdista, nem nada. Ele só é um jornalista como outro qualquer, mas que, diante da situação do Brasil, ele quer publicar as notícias fazendo críticas ao governo, igual, né, qualquer jornalista deve e pode fazer. Exatamente, né? Uhum. Não, dessas questões que você falou, eu acho que algumas delas são bem interessantes assim no livro. Por exemplo, a questão da identidade, né? Como é que eles procuram ali, sobretudo quando a família se encontra na França, preservar a identidade brasileira deles, porque no Uhum. final das contas esses meninos, eles são meninos sem pátria, não porque eles estão longe do Brasil, mas porque eles acabam conhecendo melhor a realidade do país onde eles estão vivendo do que no país de origem, né? Para o Sim, qual eles sim. vão voltar em algum momento. E essa trajetória até chegar na França também é bem interessante, né? Porque eles quase são a família do Marcão é uma espécie de imã de golpes, né? Porque Uhum. eles passam por um país, esse país toma um golpe e aí eles têm que fugir. Chegam a outro país, tomam um golpe, eles têm que fugir até Eles chegar têm na que França, fugir. onde as coisas elas se assentam. E aí o livro acaba se tornando uma espécie de romance adolescente misturada com uma crítica política à ditadura militar. Sim. E uma coisa legal também é que o Luiz Puntel, aquilo que motiva a escrita dele é o fato de que ele é professor, né? E aí, quando a gente Uhum. está lendo o livro na parte final, quando a família já se encontra na França, a realidade da escola, dos meninos, está bem presente. E ele teve a Sim. ideia de poder descrever esse livro quando na sala de aula e na escola onde ele dava aula, acho que era ali em Jundiaí, inclusive, não sei qual que era a escola, ele acaba percebendo alguns garotos estrangeiros e ele conversa com esses garotos, e esses garotos estavam ali na escola porque eles também eram refugiados de alguma maneira, né? Estavam exilados dos seus países, e aí isso motiva o Luiz Puntel a pensar nessa vida de meninos que, enfim, precisam fugir por causa da perseguição que os pais sofrem e tal. Isso é bem legal, né? E no final das contas, não sei você, mas o livro para mim ele tem um tom bem pedagógico, né? Ele é um Sim, sim. livro assim, sempre bom lembrar, ele é um livro pensado, escrito para um público infanto-juvenil, né? Ali o público pré-adolescente, adolescente, e ele é de fato um livro bem pedagógico para que as pessoas leiam e se sensibilizem com as histórias dos personagens e conheçam um pouco a história do Brasil, né, de uma Sim. maneira mais geral. Esse eu acho que é talvez um grande mérito do livro, né? Ele não tem grandes méritos literários, mas esse valor pedagógico é bem Não, evidente. ele é um livro que ele começa de uma maneira bem agitada, ele termina de uma maneira meio fria, né, por conta, mas assim, é por conta da situação mesmo, né, termina inclusive até com, não sei se a edição que você tem aí termina igual a minha, mas no final da minha edição tem uma frase do Paulo Freire, né, Sim, falando que o que ele sentia quando ele estava exilado era a falta de Brasil, né? E aí essa frase aí ela resume bastante, né, o livro. O seu tem umas figuras, o meu não tem. Vou reclamar. o meu é uma Ele edição velhinha. o meu não, o meu é aquela edição que brilha no escuro e que por causa disso custa R$ 60. Mas eu paguei barato nesse livro aqui. Acho que foi R$ 20. Teve uma queda de preço lá e aí ele baixou bastante.
Então, e aí termina com essa frase aí do Paulo Freire. Eu não sei se talvez tenha sido até por isso, né, que os pais e as mães tenham dito que o livro era um livro comunista. Lembrando que o Paulo Freire também não é comunista, né? Lembrando Mas que o Paulo enfim, Freire é um dos maiores intelectuais da história do país também, né? Então, então, junto com o Olavo, nossa, pelo é, amor de não, Deus, isso é não, sem zoar. brincadeira, viu, gente? É brincadeira. É, pelo amor de Deus. É, Não, e assim, termina com a frase do Paulo Freire, acho que até por isso, né, mas é uma frase bem emblemática que ela marca muito bem a questão do livro, assim, né, daquilo que é, como a gente vê em algumas partes, que eles vão fazer um evento na escola, onde eles vão explicar, né, que eles são brasileiros, o que significa ser brasileiro, que aí algumas crianças, aliás, ali elas nem sabiam cantar o hino nacional, né? E que, tipo assim, é muito louco a gente ver essa certa inversão, né? Ou uma certa troca, né? Da perspectiva, porque aqui no Brasil, quando a gente fala de educação e tudo mais, às vezes o pessoal fala assim, ah, mas a criança não sabe nem cantar o hino do Brasil. Eu, pelo menos, não me importo, sabe? Tipo, eu falo assim, ah, tá, e daí, né, meu? Que ela não sabe cantar o hino do Brasil. Tipo, isso não faz ela menos ou mais brasileira, ou menos ou mais, se importa mais ou menos com os problemas do país, né? Inclusive, conforme foi passando o tempo, eu acabei descobrindo que quanto mais a pessoa sabe cantar o hino do Brasil, que ela tem orgulho disso, né, menos ela se importa com as questões que são importantes do Brasil, na verdade. Só que aí, quando a situação ela se inverte, né, que aí você tem um caso de exílio de uma garotada lá na França, tal, que não sabe cantar o hino do Brasil, né, isso já demonstra uma certa perda, né, igual você falou, de uma identidade que naquele determinado momento ela tem uma certa serventia, embora eu acho que o Luiz Pontel ele tenha meio que tentado puxar um pouco para o outro lado nessa questão do que é ser um menino sem pátria, né? Porque, por exemplo, ele não toca muito nas questões de preconceito que as famílias brasileiras poderiam ter sofrido na França, né? Mas enfim, eu não sei se também talvez ele não quis deixar o livro pesado demais para um público, né? Que não teria idade suficiente talvez para entender isso sem considerar ou sem levar para o lado de que o francês, todos os franceses são racistas e xenófobos, né? Então ele deve ter dado meio que uma segurada nessa mão aí para fazer isso, né? Enfim, mas realmente, né, um livro bem interessante. Se ele conta uma trajetória bacana, né, que não aconteceu só com o personagem Zé Maria. O Luiz Pontel, ele faz muito isso, né? Ele pega, às vezes, um evento conhecido, né, um evento histórico, e Uhum. ficcionaliza a partir desse evento. Aqui, inclusive, é mencionado, né, a morte do Vladimir Herzog, que Sim, era sim. amigo do Zé Maria, porque também era um jornalista. Então, a ficcionalização do Luiz Pontel, em geral, está associada a algum evento histórico, ou ele coloca algum evento histórico do meio. Por isso que eu acho que tem esse valor pedagógico também, né, de sobretudo para quem acho que ensina história. E, claro, com essa inserção da ficção num dado do real mais imediato, né, que a gente consegue reconhecer ali, como a morte do Vladimir Herzog, e isso acaba deixando a narrativa muito mais próxima de nós, né? Isso eu acho também Sim. bem legal. Mas eu acho que por a questão que você falou aí do Puntel não ter, por exemplo, explorado questões mais relacionadas ao preconceito que as famílias brasileiras acabavam certamente sofrendo no exílio, eu acho que se deve também por conta do ator, da família principal que é retratada, né? Que é uma família, em última instância, de pessoas com uma certa erudição, que tem um certo, uma certa condição financeira boa, né? O pai dele é um jornalista, vai escrever no Le Monde e tal. Sim, sim.
E mesmo assim, ele aborda muito levemente quando acho que a Claire vai falar com ele, falar, mas você é brasileiro e tal, e brasileiro é daquele jeito, é daquele outro, e ele contesta isso, né? Ele fala, não, você não pode falar que só porque eu sou brasileiro, eu sou assim, eu sou assado. E é uma questão interessante sobre identidade também, né? Quer dizer, você nascer só num lugar não é aquilo que define a sua identidade sempre é definida na alteridade, né, diante do outro. Sim, Aqui no Brasil, por exemplo, o Marcão ele era um mineiro, né? Ele não era brasileiro, mas lá na França ele é brasileiro. E aí, por sim. exemplo, entre os brasileiros tem a distinção entre o mineiro, o gaúcho e tal. Isso também é bem legal para poder, enfim, discutir, entre outras coisas. Mas é um livro assim que eu recomendaria para adolescentes e pré-adolescentes. Então, se você tem um filho ou uma filha e talvez essa pessoa não conheça, né, a história da ditadura militar, é uma boa porta de entrada. Eu acho que isso sim, uma boa porta de entrada para aquela pessoa querer conhecer algumas coisas daquela história, sobretudo agora, que é muito importante, e poder, a partir dessa leitura, ir explorar mais, né, pesquisar e etc. Acho que é Não, uma com dica certeza. boa. Não, é assim, dos, li dos livros da série Vagalume que eu li, eu acho que o Menino Sem Pátria, ele é o livro que mais é o mais amarradinho, né? Que eu li assim, que tem menos ponta solta. Bom, então eu acho que a gente pode já ir ficando por aqui, né? Fizemos aí a nossa análise, esperamos que vocês procurem para ler o livro. Eu acho que esse livro também toca num ponto aí de nostalgia para muita gente, provavelmente muita gente leu Sim, sim. quando era adolescente, na década de 80, sobretudo na década de 90. Fala aí, você já tinha lido O Menino Sem Pátria? Não tinha lido? Ficou com vontade de ler? Comenta aí no vídeo. E a gente vai ficando por aqui, né, 10? Voltamos Isso. para um próximo Rebu e Cerveja, sem cerveja ou com cerveja, não sei. Mas Com cerveja e de voltamos. preferência no barzinho do Rebu, né? Exatamente, no Boteco do 10 aí. Então É, só não se esquece de se inscrever aí. Para você que está ouvindo no podcast, se inscreve no YouTube. Para você que está vendo no YouTube, se inscreve no podcast. Para você conseguir ouvir os nossos programas quando você estiver fora de casa, né? Para você que tiver, para você que tiver, e segue a gente no Instagram também. isso, segue em E todos lá a os gente lugares, anuncia. procura Rebu Literário e segue Uhum, nós. exatamente. Então é isso, galera. Olha, um beijo grande, fiquem aí em paz e vamos nessa. Tchau, tchau, galera.